Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui de novo, depois desse breve descanso que todos tiveram. Espero que estejam mais carregados, mais animados. Sei que é um momento complicado para todos, né? Mas é o que temos por agora. Então a gente espera que isso passe de uma vez, porque ninguém gosta do que está acontecendo, né? Eu preferia muito estar perto de vocês na sala do que estar aqui em casa e fazendo esse tipo de trabalho virtual que é bem difícil e bem complicado, mas é o que a gente tem, certo? Então assim, ó, como eu disse, eu espero que todos estejam muito bem. E dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente está vendo o continente americano. Pois bem, na última aula, antes do recesso, eu já tinha apresentado o continente americano para todos, né, os países que formam o continente americano, e tínhamos falado sobre a primeira divisão. Então eu vou a gente vai revisar um pouco o conteúdo do continente americano para poder relembrar tudo o que aconteceu até o nosso recesso. Então o continente americano, ele é um dos 6 continentes que formam o nosso planeta. Ele é o segundo maior em tamanho, só perde para a Ásia. E é um continente que pode ser dividido de 2 maneiras diferentes. Então, existem algumas dificuldades, às vezes, de saber a divisão do continente, porque muitas pessoas acreditam que a América, na verdade, são 3. Né? Então, tem pessoas que acham que o continente da América do Norte é um continente, a divisão da América Central é outro continente e a divisão da América do Sul é outro continente. Então tem muitas pessoas que acreditam que a América é formada por 3 continentes, quando na verdade é apenas um. Então nós temos um pedaço de terra único, que é a América, que está dividido em 3 regiões diferentes. E a gente pode dividir o planeta, o nosso continente, de 2 maneiras diferentes, que é o que a gente vai ver agora. A primeira, então aqui tem a apresentação do mapa do continente americano político. Cada cor dessa é um país diferente, aonde a gente vai ver a divisão política do continente em países. A América, ela está dividida em 35 países, ou 36, dependendo da classificação e do livro que traz, mas é entre 35 e 36 países independentes que formam o continente americano. Então, o nosso continente, ele pode ser dividido de 2 maneiras diferentes. A primeira, aqui de cima, a América anglo-saxônica e a América latina. E a segunda divisão, que está aqui, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então vamos lá. A América do Norte, na divisão física, que leva em conta os aspectos físicos, como relevo, por exemplo, o clima, a vegetação, vai dividir o nosso continente em 3. A América do Norte, que é formada por apenas 3 países, que é o Canadá, os Estados Unidos e o México. Então o México faz parte da América do Norte, muitas pessoas acreditam que não, mas faz. Nessa divisão física, que nós temos 3 Américas, a América do Norte é formada pelos Estados Unidos, o Canadá e o México. A América Central, ela é essa linha de terra que faz a ligação entre a América do Norte e a América do Sul. Essa ligação de terra se chama América Central, sendo que a América Central ela também vai ter uma parte insular, que é a parte de ilhas, que fica próxima ali do oceano. E aí nós vamos ter a América do Sul, que é formada por 13 países, todos continentais. A América Central, ela tem
uma parte de ilha, como eu tinha falado para vocês. Então essa aqui é a parte da América insular. Então é a parte que é formada por ilhas. Depois disso, nós vamos ter a parte física, né? Então, é a que eu falei para vocês. A América do Norte é formada por Canadá, Estados Unidos e México. Esses 3 países formam a América do Norte. A América Central é essa faixa estreita de terra que liga a América do Norte com a América do Sul. E a parte das ilhas, que são várias ilhas. Tem ilhas grandes, ilhas médias e ilhas muito pequenas. E depois tem a América do Sul, que são onde o Brasil fica e é formado por 13 países. Quais são os critérios para classificar a América do Norte, Central e do Sul? Leva em conta, então, aspectos físicos e geológicos. Então, a questão do relevo, a questão da vegetação, da hidrografia, vai fazer com que eles tenham aspectos semelhantes para fazer essa divisão, então. Depois vem a divisão histórico, social e econômica. Essa divisão, ela não leva em conta os aspectos físicos ou os aspectos da natureza. Vai levar em conta os aspectos econômicos ou da história do lugar. Essa divisão, ela vai dividir o continente americano em América anglo-saxônica, que é essa parte aqui, e nós temos um pedacinho da América anglo-saxônica na América Latina e um pedacinho na América Central, que tá aqui, ó. Esse pedacinho verde aqui e esse pedacinho aqui também faz parte da América anglo-saxônica. E a América Latina pega desde o México até o finalzinho do Chile, tirando esses 2 países aqui, que é a Guiana Francesa, certo? Aqui nós temos um mapa que tem mostrando a divisão, né? América anglo-saxônica, formada pelo Canadá e os Estados Unidos, e a parte azul aqui é a América Latina. Então, o que é as características da América anglo-saxônica, formada pelo Canadá e Estados Unidos? No quesito econômico, é a parte do continente americano que é desenvolvido e foi colonizado por ingleses. No Canadá, existe lugares do Canadá que falam francês, mas a maior parte das pessoas falam inglês. Então, eles foram colonizados por ingleses e franceses, mas a maior parte do Canadá tem a língua materna como inglês. E os Estados Unidos, todos os estados dos Estados Unidos falam inglês, que é a língua oficial do país. A partir do México até a Argentina, tirando a Guiana aqui, que deveria estar de amarelo, porque fala francês, por isso se chama Guiana Francesa, porque ela foi uma colônia da França. Foram os franceses que colonizaram essa parte da América do Sul ali. O restante, todos os países ou vão falar espanhol, com exceção do Brasil, que vai falar a língua portuguesa. Tanto a língua espanhola quanto a língua portuguesa são línguas latinas, que descendem do latim. Então, por isso esse termo latina. Anglo significa que vem do inglês. Então, é a língua ou a cultura predominante desses países que fazem com que esse continente seja dividido dessa forma. Então, a América Latina tem como característica ser subdesenvolvida, não necessariamente todos os países. Nós já estudamos a diferença entre país desenvolvido e subdesenvolvido, e existe uma nova classificação agora, que é os países em desenvolvimento. No caso aqui, a Argentina e o Brasil não são considerados subdesenvolvidos, são em desenvolvimento, mas são mais pobres do que os Estados Unidos e o Canadá. E uma característica da América Latina é que eles foram colonizados ou por espanhóis na maior parte dos países, que a maior parte dos países da América Latina falam espanhol. Alguns falam francês. Italiano, são bem poucos os lugares da América Latina que fala italiano ainda, a maior parte é espanhol, e o único país que fala a língua portuguesa é o Brasil, porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, a divisão histórica, social e econômica vai dividir o continente americano em América Latina, que é a maior parte, vai vir desde o México, como eu falei, até o finalzinho do Chile e da Argentina, contando com todas as ilhas da América Central.
e ela vai se basear nas características como a origem da língua, como eu já tinha dito, as diferenças históricas, sociais e a economia entre esses países. E a América anglo-saxônica, que é a parte mais rica, que fala inglês, é composta pelos Estados Unidos e pelo Canadá. A América anglo-saxônica e a América Latina, eles passaram por momentos de colonização diferentes. Eu já tinha falado isso antes da gente sair de quarentena, eu já tinha explicado esse conteúdo na sala para vocês. Então, por que os Estados Unidos e o Canadá são desenvolvidos? Porque quando os colonizadores chegaram, aqui tem figuras exemplificando o momento da chegada dos colonizadores nesses dois países, eles vieram para povoar o Canadá e os Estados Unidos. Diferente do que aconteceu do México até o final aqui da América do Sul, que nenhum país, nem um povo, nem o espanhol, nem o português veio para povoar, eles vieram para explorar. Então a gente teve a história de colonização, de exploração, e os Estados Unidos e o Canadá teve a história de colonização, de povoamento. Essa é a grande diferença. Então o Brasil já nasce pobre, porque o Portugal veio para nos explorar. Se ele viesse com a intenção de povoar, nós estaríamos no patamar dos Estados Unidos. A América anglo-saxônica e a América Latina, que é a segunda divisão do continente americano, ela leva em conta a riqueza e o desenvolvimento do lugar. Então, a América anglo-saxônica, formada por Estados Unidos e Canadá, vai ser mais desenvolvida, porque ela vem do histórico de que eles foram colonizados através do povoamento, e quem mora na América Latina, eles vêm do histórico que a gente foi explorado através da colonização de exploração. O nome já está dizendo povoamento e exploração.